Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Nós vamos começar aí essa semana, né, a última semana do PET 4, semana 4. E nós vamos continuar aí falando da resenha, né? Vocês lembram lá o que é resenha? Resenha é uma opinião do autor que fala sobre um determinado fato cultural, né? No caso aqui, ele vai fazer uma resenha de um livro. O livro é O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, né? Antes da gente ler essa resenha, eu só gostaria de contextualizar um pouquinho quando esse livro foi escrito, né? Esse livro foi escrito em 1955, entre 1955 e 1960, né? Então, ela conta a vida cotidiana dela, né? O dia a dia dela e as dificuldades que ela vive ali dentro da favela, né? Ela é uma mulher negra, pobre, mãe solteira, catadora de papel, né? E ela conta todas essas dificuldades que ela passa ali dentro da favela, a violência, a miséria, a fome, né? Então ela faz uma denúncia social desses problemas que ela enfrenta, né? E essa linguagem que ela usa, ela é tão verdadeira, por quê? Porque ela tem uma visão de dentro, né? Muitos autores já escreveram sobre a fome, sobre a miséria, né? Mas não como um participante daquilo, que é o caso dela, ela está vivendo aquilo. Por isso que é tão real, né? É muito diferente quando você vive uma coisa e você diz aquilo que você viveu do que aquela visão que é de fora. Ela tem uma visão de dentro, né? Então, assim, vamos pensar aí, esse livro foi escrito há 60 anos, né? Então, será que mudou muita coisa hoje, né? Essa denúncia que ela faz? A gente fala aí que a gente é tão evoluído, né? Que a gente tem crescido tanto e 60 anos se passaram e a gente continua com os mesmos problemas sociais, com violência, fome, a miséria, a falta de educação, né? Então, educação precária, né? Problemas aí que a gente tem aí, né? Dentro da nossa sociedade, né? Se passou todo esse tempo e ainda a gente continua vendo os mesmos problemas, né? Infelizmente. Então vamos voltar aqui ao material e dar uma lida aqui na resenha. Resenha do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Como uma biografia, o Diário de Carolina Maria é tecido por uma linguagem simples que muito se assemelha à oralidade, com gírias e erros ortográficos que dão um tom ainda mais sincero à obra. Aliás, a escrita é um dos pontos contundentes. O quarto de despejo, grande parte dos acontecimentos é narrado com um período do dia que segue. Apesar da modéstia na produção, o livro é perspicaz no conteúdo. As palavras soam de maneira estridente e como se cada sentença emitisse um som inquietante e tivesse gosto de xarope, tornando a experiência difícil, porém necessita por entre as páginas. O diferencial é como a autora conta os fatos. Parece que estamos em sua frente, tomando um copo de leite e comendo pão adormecido, que costumava comprar por 6 cruzeiros, enquanto ela nos despeja verdades que não queremos escutar. Truque de gênio. Genialidade que, a propósito, tem começo na elaboração da metáfora que dá nome à obra. Carolina Maria pensou na cidade de São Paulo como uma grande casa. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é entendida, então, como um quarto de despejo, no qual ficam os objetos fora de uso que vão para o lixo ou são queimados. É desse modo que a autora se sente, um farrapo que fora deixado de lado pela sociedade e jogado no inferno. Assim, sem eufemismos, a premissa do Diário de uma Favelada é subjetivamente feita. Cabe aqui, então, lembrar que em um momento algum ela dita o tema da obra, você sabe.
Em seus relatos, além dos filhos, outros personagens são recorrentes, os vizinhos do barraco 15x15 em que mora, principalmente aqueles com que possuem desavenças. Os moradores da favela do Canindé são descritos de modo bruto, constantemente remetidos a animais por suas ações quase primitivas. Não é difícil encontrá-los rolando no chão, embanadas por fatos ordinários ou mantendo relações sexuais para todo mundo ver. Durante a leitura, é perceber que tais características aproximam o Quarto de Despejo de outro livro, O Cortiço, de Luísio Azevedo. O romance naturalista realista encontra aqui paralelo por também transformar a maioria dos personagens em bestas que agem por impulso. E se estamos falando de personagens, não se pode deixar de lado um que é praticamente o elo que une todos os núcleos, a fome. Dizer que a fome é apenas um personagem abstrato seria pura tolice. Em Quarto de Despejos, ela toma forma, mesmo que ironicamente impalpável, de um carrasco sanguinário. Tal carrasco corrói, gera inimizades, destrói laços, provoca suicídios e assassinatos. Carolina Maria de Jesus não hesitou em transcrever uma dura realidade do Brasil do modo que deve ser feito. Não colocou açúcar naquilo que, muitas vezes, é suavizado para não chocar. Precisamos ficar chocados, pois só assim nos questionamos. Aliás, Quarto de Despejo proporciona isso, reflexão. Nos cotidianos e na falha deles. Acima de tudo, essa é uma obra que, mais do que um livro de cabeceira, deveria ser biografia recomendada em grades curriculares da educação. Então ele fala aí, essa linguagem que ela usa, essa linguagem sem eufemismos, ela fala a verdade nua e crua. O que é o eufemismo? É quando você coloca aí, você tem a intenção de suavizar as suas palavras para você não poder desagradar o outro, Você vai falar lá, nossa, esse cara aí é muito feio. Aí, em vez de você falar isso, para você não xingar o cara, você vai falar, nossa, ele tem pouca beleza, Então, uma maneira de você falar a verdade, mas suavizando, E ela não usa isso. Ela usa a verdade do que ela vive ali, aquela realidade, Então, por isso que é tão chocante o livro, Porque ela traz essa verdade que ninguém quer ouvir, Ela vive aquilo. Então, vamos aqui nas questões. 1. Através do texto, a autora Carolina Maria de Jesus dá voz à sua condição étnica, social e feminina. A autora descreve alguns problemas que ela enfrenta. Quais são eles? Então, por causa dessa condição, por causa dela ser negra, dela ser pobre, dela ser mulher, O que ela enfrenta? Quais são essas dificuldades aí que ela enfrenta no seu dia a dia? A gente tem que voltar lá e ler o texto. Lembra que eu falei, gente? A interpretação você tem que, no mínimo, ler 2 vezes, tá? 2. Leia o fragmento abaixo extraído do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. 1º de julho. Eu percebo que se esse diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me ver passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates lá. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei, porque ele não gosta que pega. Quando carregam os caminhões, os tomates caem no solo. E quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seu semelhante aproveitar. Nossa, é muito chocante assim, E verdadeiro. Então, olha lá. Sobre o excerto acima e sobre o livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, a única afirmativa incorreta é: todas estão corretas, somente uma que não. A. Para a autora, os papéis escolhidos nas ruas são sua fonte de sobrevivência e mais tarde a matéria-prima para a escrita do seu diário.
Os diários, além de uma forma de extravasamento da raiva e de fazer-se conhecer, eram para a autora um registro da memória, né? Porque é o que ela está contando ali, o diário dela, né? O que ela está vivendo. C. A dimensão social e humanística do romance é perceptível por meio da confissão diarística da narradora, né? Esse problema aí social que ela fala, né? Esse problema da humanidade, né? A gente consegue entender, né? Seria o que ela estava passando no dia